Então vamos falar agora do clássico? Vamos esquentar esse Santos e Corinthians. Vai ser direto do Pacaembu amanhã. Torcida única do Santos. Por isso que a gente vai fazer uma conexão agora aqui com Fabiola e Felipe. Tá um no Pacaembu, outro no CT do Corinthians. Começar pela Fabiola, né? O mandante, torcida do Santos, tá feroz para esse clássico aí. Devoraram os ingressos, né, Fabiola? Pois é, Cássio. Oi pra você, boa tarde. 34 mil ingressos já foram vendidos dos 39 mil que foram colocados à venda. O Santos chegou em São Paulo só ontem à noite, depois da partida, né, na Libertadores da América, na quinta-feira à noite, lá no Peru. Aí o Jair Ventura decidiu ficar na capital para evitar um maior desgaste da equipe, né? Hoje faz o único treino aqui no Pacaembu. A princípio ia abrir os portões, inclusive para a torcida, mas mudou a programação, treino fechado. E aí, Cássio, quem será que joga no lugar do Gabigol? Gabigol suspenso, não joga nessa partida, deve ser Arthur Gomes, o substituto dele. E aí Eduardo Sacha, que tem 3 gols até aqui neste ano, fica com a responsabilidade de vestir a camisa 9 nesse clássico contra o Corinthians. Vamos então ao centro de treinamento lá no CT do Corinthians, ver as notícias com Felipe Cury. Oi, Felipe. Oi, Fabiola, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte com a gente. O Corinthians encerrou a preparação para esse clássico diante do Santos agora no período da manhã. O técnico Fábio Carille liberou os primeiros 15 minutos, os 15 minutos finais da atividade e mesmo assim a gente ficou a cerca de 2 campos de futebol de distância dos jogadores do Corinthians. Não deu para ver muita coisa, mas a gente tem algumas novidades desse treinamento do Corinthians. A primeira delas, o Ralf, pela primeira vez relacionado no retorno dele ao Corinthians depois de uma passagem pelo futebol chinês, e a outra, o Rodriguinho que cumpriu suspensão no meio de semana no jogo da Libertadores, não enfrentou o Milionários, um empate em 0-0, volta à equipe titular do Corinthians. A gente pode confirmar sim o Corinthians que encara amanhã o Santos. O Corinthians terá Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Henrique e Maicon. No meio de campo para frente, Gabriel, René Júnior, Romero, Rodriguinho, Jadson e Cleison, exatamente o mesmo time que bateu o Palmeiras na semana passada. Hoje ninguém falou aqui no CT do Corinthians, mas ontem quem conversou com os jornalistas foi o Emerson Sheik. A gente confere esse papo do Sheik com os jornalistas na reportagem do Edgar Alencar. Não tinha titulares em campo, a chuva desabou no CT. O trabalho foi basicamente para recuperar o time, que chegou da Colômbia só de madrugada. Mas Emerson Sheik estava lá para animar a sexta-feira no Corinthians. Pois é, mesmo ensopado, ele foi direto para a coletiva, para não deixar ninguém esperando. Sheik não deve ser titular contra o Santos. Aliás, ele nem brilhou ainda nessa volta ao Corinthians. Mas uma entrevista de Emerson Sheik sempre rende. Tentar ser inteligente para não suar mal, né? Aproveitamos essa sinceridade para falar sobre 2 pontos desse clássico. Primeiro, o mando é do Santos, mas ele vai ser jogado no Pacaembu. E aí? Obviamente que jogar na Vila, por ser o estádio deles, o campo que habitualmente eles jogam nos jogos em casa, né? Talvez se torne um pouco mais difícil, né? Segundo, o Corinthians jogou na quarta, o Santos na quinta, e esse dia a mais para recuperação, Sheik, pesa? Acho que atrapalha, sim, né? Não sou formado em fisiologia, tampouco em preparação física, mas pode sim atrapalhar um pouco. Talvez essa tabela de agora, por algumas horas talvez, tenha, né, desfavorecido a eles. Mas em outro momento pode desfavorecer uma outra equipe, ou seja, se tiver essa reclamação, toda vez que isso acontecer, a gente vai estar aqui respondendo a mesma coisa sempre, porque o nosso calendário ele é muito complicado, né? Para fechar a sessão sinceridade, o povo quer saber qual é o segredo desse pique aos 39 anos de idade. Que geneticamente eu sou um cara muito privilegiado. E ao longo da minha carreira, ao contrário do que muita gente pensa, né? Por conta de já ter visto várias matérias minhas em festas ou qualquer tipo de evento que não esteja ligado ao esporte, sempre escolhi muito bem os lugares onde fui, sabendo da minha responsabilidade no dia seguinte. Treino de manhã nunca, treino à tarde é possível. Hoje em dia, o treino pode ser de manhã e à tarde, que já não dá mais, né? Terminou assim mais um show do Sheik na sala de entrevistas, mas não sem antes uma última pérola. Lembrando, o cara tomou a maior chuva e foi direto pro ar-condicionado. Vou pegar uma aqui, vou mandar a conta da farmácia pra você. Que cara. Obrigado, Abel Neto. Agora vamos de clássico. Santos e Corinthians. Jair Ventura contra Fábio Carille. Tudo pronto para mais um Santos e Corinthians?
Jair Ventura e Fábio Carille são ícones de uma nova geração de técnicos que surgiu depois de uma das maiores tristezas da torcida brasileira. O inesquecível Alemanha 7, Brasil 1. Virou passeio! Gol da Alemanha! O desempenho da nossa seleção naquela tarde em Belo Horizonte escancarou uma diferença gigante entre os métodos usados pelo técnico da Alemanha, Joachim Löw, e Felipão. O que veio depois foi um efeito dominó que atingiu toda a classe de técnicos brasileiros. A derrota para a Alemanha promoveu uma corrida para as salas de aula. Jair Ventura e Fábio Carille estão entre esses jovens estudiosos. E a pergunta para o clássico do Pacaembu é simples. Afinal, qual dos dois vai se dar melhor nessa prova tão difícil? Ventura e Carille foram colegas nos cursos promovidos pela CBF. São amigos, conversam sobre o ofício que escolheram para a vida. No futebol, se não estudar, fica para trás. A minha história é muito parecida com a dele. Ele ficou 9 anos de auxiliar, eu também fiquei 9 anos de auxiliar. Nós esperamos o nosso momento. Nós fomos interinos diversas vezes. Mas vai ser um prazer jogar contra o Santos, jogar contra o Jair aí, né? E que seja um grande clássico e que faça por merecer aí o vencedor. É sempre bom encontrá-lo. É um cara que também estuda bastante, a gente troca bastante, a gente se fala. Então é um cara que eu torço, mas agora nesse momento contra o clássico, cada um defendendo o seu pão. Os títulos do Paulistão e do Brasileirão no ano passado colocam o corintiano em evidência, mas ele avisa, prefere a sala de aula na condição de aluno bem comportado. Presta bastante atenção, né? Que gosta de ouvir, sou quieto ali e gosto mais de observar como no meu dia a dia. Eles são jovens, estudiosos e lutam pelo mesmo carimbo, o de vencedores. Jair Ventura e Fábio Carille são mais dois ótimos ingredientes para esse Santos e Corinthians. E que vença o melhor, aluno. É amanhã, ao vivo, haja coração, amigo. Tchau!